Olá, bem-vindo ao canal Old School Projetos Especiais e neste vídeo nós vamos falar sobre as gerações do Ford Focus. Então você que é um fã do modelo Ford Focus, independente do modelo de primeira, segunda ou terceira geração, hoje nós vamos falar de todas as gerações do Ford Focus e como foi a evolução dele no Brasil e na América do Sul. O Focus começou a ser produzido em 1998, porém ele só começou a ser comercializado no Brasil no ano 2000. É muito comum quando a gente fala de um determinado geração de veículo, a gente usar a nomenclatura MK, né? Então MK1, MK2, MK3, MK4 e em alguns casos você pode ser ainda um MK1, só que MK1,5, MK2,5, MK3, que é o caso do Ford Focus. É, é muito comum quem não é do ramo automotivo estranhar quando você fala, eu tenho um Focus MK2,5, eu tenho um Focus MK3, eu tenho um Focus MK3,5. Essa é uma nomenclatura utilizada dentro das montadoras. Se você vê, o próprio Golf utiliza essa nomenclatura, porque ele tem MK1, MK2, 3 até MK8 do Focus. Então, o que significa isso? MK é uma abreviação da palavra Mark, que é usado dentro das montadoras para determinar qual a geração daquele carro. Então, quando você fala assim, eu tenho um Ford Focus MK1, você está querendo dizer, eu tenho um Ford Focus de primeira geração. Eu tenho um Focus MK3, ou seja, você tem um Focus de terceira geração. Quem está na Europa, eu tenho um Focus MK4, ou seja, um Focus de quarta geração, que é a última geração do Focus. Então, quando é utilizado essa nomenclatura MK, e um número seguido dele, você está se referindo em qual geração é este modelo do veículo. Isso é muito utilizado dentro das montadoras. E, logicamente, aí quando a gente fala dos grupos de carros, os entusiastas também utilizam a nomenclatura para especificar qual a geração do seu veículo ou qual a especificação do seu Ford Focus. No meu caso, eu tenho um Focus MK2,5 e eu vou explicar por que é um Focus MK2,5, né? Ou seja, é um Focus de segunda geração, porém uma geração, ele tem uma atualização dessa geração. Então, sempre que eu me refiro a um Focus MK1,5, ou seja, é um Focus de primeira geração que teve uma atualização. Ou seja, toda vez que eu permaneço com a mesma carroceria, porém é feito um facelift, ou seja, é feita uma atualização, para-choque, farol, grades, né, saias laterais, painel, né? Estou citando apenas alguns exemplos. Quando é feita essas alterações estéticas, você permanece na mesma geração, mas foi uma geração que teve uma atualização na sua carroceria. Então, por isso que eu tenho o Focus MK1 e MK1,5, ou seja, eu tenho um Focus de primeira geração, quando eu me refiro do Focus MK1,5, só que ele teve um facelift, uma atualização na sua carroceria. O MK2,5, quando a gente se refere, eu tenho um Focus MK2,5, por quê? O Focus MK2, ou seja, Focus de segunda geração, não veio para o Brasil, ele só foi comercializado lá fora. Ou seja, na América do Sul, a gente não houve a utilização do Focus MK2, apenas do Focus MK2,5. Se você põe no Google e pesquisar sobre o Focus MK2, você vai ver que existe uma diferença dos faróis do Focus MK2 e MK2,5. A grade é diferente, o capô, o painel. O MK2 é um painel um pouco mais analógico, né? Enquanto do MK2,5 é um painel digital um pouco diferente, né? Se você ver o display lá, é muito diferente do MK2 do MK2,5, ok? Então, primeiro eu queria falar para tirar essa dúvida em relação ao que significa esse MK, né? E o que significa o número na sequência dele. Então, eu já expliquei que se refere à geração desse modelo de carro. Em questão, nós estamos falando do Ford Focus. Então, no Ford Focus, aqui na América do Sul, nós temos o MK1, MK1,5, MK2,5, porque não tivemos a versão MK2, MK3, MK3,5.
o Focus MK4 não veio para a América do Sul, ok? Outro ponto que eu queria falar, o Focus ele começou a ser produzido no mundo em 1998, porém na América do Sul apenas no ano 2000. E eu quero mostrar essa evolução usando um infográfico, ok? Então vou abrir esse infográfico aqui. Abrir esse infográfico. Então vou abrir esse infográfico. Eu vou deixar o link de onde eu peguei esse infográfico. Esse é um link da própria Ford, onde você pode abaixar esse infográfico e fazer um quadro aí na sua casa, mostrando a evolução do Ford Focus. Então eu vou deixar o link na descrição do site da Ford, onde você pode abaixar esse infográfico aí e fazer um pôster na sua casa. Eu já mandei fazer um pôster para pôr aqui no meu escritório, na minha Batcaverna, não sei onde eu vou colocar ainda, mas para ter esse histórico de todas as gerações do Focus no Brasil. Ou seja, como eu mencionei, o Focus ele foi lançado no Brasil nos anos 2000, então ele tinha as motorizações Zetec 1.8 e 2.0. Então essa é a primeira geração do Focus MK1, ou seja, Focus de primeira geração. Ainda falando em Focus MK1, em 2003 tivemos a versão ou o lançamento da versão XR. Essa era uma versão esportiva. Ele tinha aí rodas aros 16 exclusiva para essa versão. Tinha um bordado XR no banco, diferença aí das saias laterais, né? Do próprio para-choque, da grade, teto solar já de fábrica. Ele tinha a cor aí o prata geada, né? Vou até confirmar aqui na minha coisa isso, prata geada, né? Então ele utilizava aí o câmbio MTX 75 de 5 marchas. Tinha potência de 126 cavalos, né? Então era a versão esportiva. Aí outro ponto aqui no pisca, na seta, todas as versões anteriores saíram na cor laranja. E na versão XR ele tem a versão aí branca, né? Justamente para combinar com a cor do carro. Então tem outro ponto, ele tinha um farol de máscara negra, né? Então o KXR. Foram produzidas aproximadamente 360 unidades desse veículo, né? Aí em 2004 nós tivemos a introdução do motor Zetec Rocan 1.6, né? Produzido aí na antiga fábrica de Taubaté, aqui no Brasil, né? Então esse motor era produzido em Taubaté e o Focus ele era produzido na Argentina na planta de Pacheco, né? E exportado para o Brasil. Mas o motor produzido aí em Taubaté, ok? Entre 2004 e 2005 nós tivemos aí a atualização do Focus para a versão MK1,5. E aí o que aconteceu? O pisca, que antes ficava aqui no para-choque, foi colocado dentro do farol. Então uma das diferenças aí que a gente tem do MK1 para o MK1,5, ok? Em 2005 foi introduzido aí o conhecido e famoso motor Duratec 2.0 16 válvula. Então a gente deixou de ter o motor Zetec para ter os motores 2.0 16 válvulas. Isso na versão ainda MK1,5, ou seja, nessa época apenas monocombustível, apenas gasolina. Perfeito? Em 2007, o Focus recebeu aí o primeiro motor flex, só que o Rocan, né? O Duratec continuava monocombustível, mas houve essa atualização ou upgrade de motorização de monocombustível para motor flex em 2007. Então, a partir de 2007, tinha a opção de motor flex, porém apenas na motorização 1.6. Em 2008, a gente recebeu aí o Focus de segunda geração, porém o MK2,5. Como eu mencionei anteriormente, a versão MK2 não veio para a América do Sul, apenas a 2,5. Então a gente tem diferença aí na grade, faróis, né? Entre outros detalhes. Esse também tinha um motor 2.0 16 válvula Duratec, porém apenas gasolina. Já em 2012, o Focus começou a assumir a liderança no segmento C de hatches, né? Então, em 2012 foi um ano muito importante aí para a Ford, assumindo a liderança dos veículos hatches. Se você for ver, esse carro ele tinha um diferencial de tecnologia muito avançado para a época, né? Acendimento automático de farol, quando você
colocava ré e tava chovendo, ele ligava o limpador sozinho para limpar o vidro, sensor de chuva dianteiro, regulagem de faróis, na versão titânio aí, né? Você tem os faróis escamoteáveis, quando você vira o volante, ele vira o volante, o farol junto, né? Para acompanhar a curva. Comando de voz, então você podia mudar a estação, mudar o ar-condicionado. Ele já tinha a versão Dual Zone, né? No Focus MK2,5, né? É, já aí nos modelos mais atuais, né? Do MK2,5. Então, na versão MK2,5, ele teve um pacote de tecnologia esse carro, né? Ele era atemporal, né? Na minha opinião. Porque ele tinha um pacote de tecnologia excelente, né? Você tinha os três modos de condução da direção: normal, conforto e esportivo. Então você muda como você quer aí a dureza do volante, né? Se eu posso dizer assim, né? Então você pode deixar ele macio, normal ou esportivo. Ele fica um pouco mais duro aí, né? Para quem quer ter pegar uma tocada mais esportiva. Então, para a época, ele tinha um pacote de tecnologia excelente. Ele tinha o Ford Power, né? Partida por botão. Colocava a chave de presença no bolso, entrava no carro, apertava o botão e ia embora, né? Poucos carros tinham isso na época. Suspensão independente, freio a disco nas quatro rodas. Então, na minha opinião, um carro atemporal com um pacote de tecnologia acima da média. Por isso que em 2012 ele assumiu a liderança do segmento C de hatches, ok? É, e outro detalhe, né? A partir aí de 2011, a gente tem a versão Flex, né? A versão Flex Fuel. Então, a partir de 2011, 10, 11, a gente tem a versão do motor 2.0 16 válvula Duratec já Flex, ou seja, tanto álcool como combustível você poderia utilizar nesse carro. Eu tenho um vídeo no canal aí que eu faço um teste sobre aprendizado de combustível. Vou deixar no final do vídeo aí como sugerido para você assistir. Então você pode acompanhar como que funciona a estratégia de aprendizado de combustível aí num vídeo bem legal. É interessante entender e ver como a estratégia de aprendizado desse carro é excelente, né? Você pega os modelos Flex antigos, você trocava o combustível, você andava pouco com o carro, no outro dia o carro nem pegava, né? Esse carro não, todo o ciclo de chave, ele faz um aprendizado para entender qual o combustível dentro do tanque. Ou quando você abastece o carro também, né? Ou usando um scanner automotivo e você forçando o aprendizado. Então essa é uma das três maneiras, né? Para fazer o aprendizado do combustível nesse modelo de carro. Já em 2013, a gente teve a versão MK3. Então ele deixou de ter a versão MK2,5 e houve uma atualização de carroceria para a versão MK3. Então na terceira geração do Focus foi introduzido o motor Sigma 1.6 TI-VCT, ou seja, é um motor conhecido motor Sigma, porém ele tem comando variável. Outro ponto muito interessante nesse carro que poucas pessoas sabem, ele tem um coletor dimensionado de fábrica de escapamento. É um coletor 421 de fábrica. Ele possui dois catalisadores, quatro sonda-lâmbidas. É exatamente isso. Você tem duas sondas antes do catalisador, ou seja, pré-catalisador, e duas sondas depois, ou seja, pós-catalisador. Então, pelo formato desse escapamento dimensionado em aço inox, é um escapamento em aço inox, uma obra da engenharia da Ford, mas esse escapamento. Então, de fábrica, ele já tem um escapamento dimensionado e ainda com catalisador. Olha que excelente! Então, assim, é fora de série. Quatro sondas, dois catalisadores e é um formato 421. Então, uma obra de engenharia. Esse motor 1.6, ele tem um potencial incrível aí para quem quer mexer, hein, pessoal? Fica a dica aí, hein? Além do motor 1.6 TI-VCT, ele tem o motor Duratec 2.0 Direct Flex. Por quê? Esse motor ele tem injeção direta. Os modelos anteriores que eu comentei, MK1, MK1,5, MK2,5, ele tem o PFI, né? Ou seja, são injetores que vão na entrada do cabeçote ali. Ou, comumente, quando a gente fala de injeção indireta, ou eles vão fixado bem no início do cabeçote ou no coletor de admissão. Já no caso do Focus, ele vai ali no cabeçote, bem na entrada da porta da válvula, né? Então o bico fica fora da câmara de combustão. Quando a gente fala de motor injeção direta, os bicos ficam dentro, injeta o combustível
dentro da câmara de combustão. Tanto que o desenho do pistão dos motores de injeção direta, ele tem um formato diferente. Por quê? Comumente, quando você injeta o combustível fora da câmara de combustão, você tem que ter um processo de turbilhonamento, ou seja, você tem que fazer a mistura ar-combustível. Imagina só, você pega uma xícara de café, coloca café, joga o açúcar e não mexe o açúcar. O que vai acontecer? Não vai adoçar o café. O café vai continuar amargo. A mesma coisa é a razão ar combustível. Você tem que misturar o ar com combustível, né, para formar uma mistura perfeita, estequiométrica e ter uma queima eficiente. Então, o cabeçote ele tem alguns formatos ali no duto, né, na válvula, para quando você abre a válvula, ele entra, ele tem ele cria um redemoinho que faz essa mistura do ar com combustível. Então, quando o combustível entra dentro da câmara de combustão, ele já entra misturando, né, para você ter essa queima eficiente, né? Já na injeção direta, não dá tempo para ele entrar misturando, né? Então o que acontece? Ele tem um formato na cabeça do pistão que quando ele injeta o combustível na cabeça do pistão, ele já faz esse redemoinho, esse turbilhonamento para misturar combustível, né? Então esse Focus de MK3, ou seja, de terceira geração, ele tem injeção direta e ele tem o comando variável, que é o TI-VCT, tanto na admissão quanto no escapamento, né? Quando a gente fala dos carros antigos, você pega aí o Gol, né? Você comprava a polia regulável para você alterar o enquadramento do comando, adiantando ou atrasando o comando, e você altera o diagrama, ou seja, a carta do comando. Então você pode beneficiar torque em baixa rotação e potência. Então você tinha que sacrificar um dos dois, né? Era muito comum quando eu trabalhava em oficina, o cliente chegava lá para fazer uma revisão de motor, eu vi o perfil do cliente, cliente que, não sou muito de pisar, no mais de boa, eu sempre dava uma enquadradinha no comando para torque. O cara voltava e falava, meu carro ficou torcudo, econômico, que você fez um simples enquadramento de comando. Quando o cara gostava de acelerar, dava uma atrasadinha aí de menos 2 graus, menos 1 grau em relação ao enquadramento original, o carro subia a parede, meu. Então fica a dica aí. Então era muito comum você ter que pegar uma polia e fazer a leitura do comando, do diagrama do comando, usando um disco de grau, relógio comparador, e com isso você via a carta do comando e determinava se era melhor adiantar ou atrasar. E aí depende do diagrama do comando, se é um motor aspirado ou turbo, tudo isso vai influenciar no enquadramento do comando. Quando você tem um comando variável, gerenciado pela unidade de controle de motor, tanto na admissão quanto no escape, quando você precisa de torque, ele vai enquadrar o comando, mexer no diagrama do comando, favorecendo o torque. Quando você precisar de potência, você está numa ultrapassagem, você está acelerando, 100% de borboleta, WOT, ele vai trabalhar o diagrama do comando, o enquadramento do comando, favorecendo o giro, potência. Então essa é a vantagem do comando variável, ok? Então nós já tínhamos essa tecnologia do Focus MK3 2.0 Direct Flex, ok? Ainda falando aí no Focus 2013, né? Ele foi o primeiro carro fabricado na América do Sul a receber 5 estrelas aí do Latin NCAP, né? Então olha que interessante. Ele foi a primeira geração de carro aqui na América do Sul a receber essa promoção de 5 estrelas. Então muito interessante, né? Aí o que aconteceu? O MK3 ele sofreu um facelift, né? Mudando aí farol, grade dianteira, traseira, né, lanterna traseira, rodas, né? E com isso ele passou da geração MK3 para a geração MK3,5, né? Que é aí as últimas versões do Focus, que foi aí entre 2015 a 2019, né, que foi o encerramento do Focus. O Focus deixou de ser produzido na América do Sul em 2019 na versão MK3,5. E ele também tinha um motor 2.0 Direct Flex e 1.6 TI-VCT. Ainda falando um pouco sobre a geração, vou dar uma olhada aqui na minha colinha, né, porque para decorar tudo. Na Europa, na América do Sul, a gente tinha a versão hatch e sedã. Porém, lá na Europa, você tinha a Station Wagon, né? A perua. E por curiosidade, a gente tinha o Focus perua, né?
E outra curiosidade, se você pesquisar, até o próprio Fusion, a gente tinha o Stage Wagon, a perua também, né? Muito interessante e bonita também a perua do Fusion. E depois confere lá para você ver que legal, né? É, outro ponto que eu queria mencionar, a gente teve algumas versões que são muito famosas aí do Focus aí da primeira geração MK1, MK1,5, né? Que é o SVT, né? Uma versão esportiva vendida nos Estados Unidos e o ST-170 vendido na Europa. Então são as versões esportivas. Inclusive a gente tem um vídeo que eu falo como surgiu o projeto de transformar um Focus MK2,5 em um Focus ST-170. Eu vou deixar como sugerido aqui também. Então você pode acompanhar como surgiu a ideia de eu transformar um Focus geração MK2,5 em um ST-170 com a mesma potência, com a mesma ideia de mecânica de escapamento, corpo de borboleta, remap de módulo, né? Um logo exclusivo da versão ST-170 que eu criei para o carro. Então deixo como sugerido aí, ok, time? Aí assiste lá, deixa um like, deixa um comentário que isso vai ajudar bastante o canal. Então, como eu mencionei aqui, a gente decorreu todo o infográfico mostrando toda a evolução do Focus, né? Dentro das gerações do Focus, nós tivemos aí transmissão MT-75, IB5, IB5 Plus e o câmbio automático de 4 velocidades, que saiu aí no MK1,5, MK2,5, né? E a conhecida Power Shift, que saiu a partir aí do Focus MK3 e MK3,5, que é uma embreagem, que é uma transmissão automatizada, de 6 marchas, que ele tem como se fosse dois câmbios, um que é o câmbio com marchas pares e outros com marchas ímpares, ok? Então ele é uma transmissão de dupla embreagem. Então isso aí saiu no Focus MK3 e MK3,5. Perfeito, time? Outra coisa interessante, o Focus MK3, lá na Europa, a gente tem a versão 1.0 EcoBoost, conhecido motor EcoBoost 6 marchas, e houve também a versão do Focus elétrico, né? A gente tem a versão elétrica lá na Europa. Pena que não veio aqui pro Brasil, né, meu? Carro muito bonito e que pro dia a dia ser excelente. Focus aí, vamos dizer, motor elétrico. Lá fora a gente tem as versões também ST e RS, né? Versão MK2,5, nós tem o famoso motor 2.5 5 cilindro turbo, né? Um motor excelente. A gente tem até uma versão dessa na cor verde aqui, é o único Focus MK2,5 RS do Brasil, né? É um Focus bem conhecido aqui no Brasil, é o único importado aqui pro Brasil. Quem sabe um dia esse carro não tá aqui na Old School Projetos Especiais aí, fazendo um projeto, né, time? Nunca diga nunca. Então, quem sabe um dia esse carro não tá aqui na minha garagem fazendo um projetinho. Outro ponto, a versão ST é uma versão turbo, né? A primeira é ST-170, que era uma versão aspirada, que foi onde eu usei como exemplo para criar uma versão do MK2,5 com ST-170. E as demais versões eram versões turbo alimentadas, né? Da versão ST. E a gente tem o RS do MK3, que eu acho demais aquele carro, meu. 4x4, motor 2.3 turbo, meu, eu acho lindo aquele carro, né? Com os freios da Brembo, um carro muito lindo, pena que não veio para o Brasil. Mas a gente tem essas versões do Focus RS vendidas para o Chile, né? Então a gente não tem essa versão no Brasil, mas em alguns países da América do Sul receberam essa versão aí, ok? Então vamos lá. Vamos dar uma olhada na minha colinha aqui só para a gente ver se eu não esqueci de nada, time. Então, perfeito. Então, eu vou fazer um resumo agora. Focus do MK1 a MK1,5, ele foi vendido aqui no Brasil, né, de 2000 a 2008, né, aproximadamente. E aí a gente tem o MK2,5, que foi vendido de 2008 a 2013, e a versão MK3 e MK3,5 vendidas de 2013 a 2019. Então, agora quando alguém comentar com você, tem um Focus MK2,5, você já sabe qual que é a carroceria do MK2,5. Eu tenho a versão MK1,5, você sabe que é a que o pisca foi introduzido dentro do farol. Eu tenho um Focus MK1, então você sabe aí pelo pisca, pelo design da grade, tudo que ele é a versão
Focus de primeira geração. Se você tem um MK3, você tiver essa frente, você sabe que é de terceira geração. E quando você tem o Focus aí de 2014, 2015 em diante, já é um MK3,5 com alterações na grade dianteira, faróis, lanternas traseiras, ok? Rodas. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, time. Tentei aí, usando esse infográfico, mostrar todas as gerações do Ford Focus na América Latina e no Brasil, as motorizações, transmissão utilizada, o que significa quando eu falo que o meu carro é um MK1 ou MK3. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês gostaram aí, eu peço que vocês compartilhem esse vídeo. Turbina o dedo no like, nitro nos comentários, corte de giro no compartilhamento. Tamo junto, fui! E não se esquece, time, se inscreve no canal, ajuda a gente aí a crescer a cada dia, porque 85% das pessoas que assistem o canal não se inscrevem no canal. Então eu dependo muito da ajuda de vocês para continuar criando conteúdo aí e falar coisas diferentes sobre o Focus. E aguarde que vamos ter vídeos aí com dicas exclusivas para o seu Focus, ok? Então tamo junto, fui!